Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do estado do Paraná. Bom, meus irmãos, glórias a Deus, eu vou estar colocando um hino aqui na sequência. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E daqui a pouquinho, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, nós vamos estar entrando com a live aqui de ensinamento da palavra de Deus, nossa live de doutrina. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs que estão participando dessa live aqui, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, Deus abençoe a nossa irmã Neuvaíce, Deus abençoe o pastor Evandro Antônio Quirino, a paz do Senhor Jesus também a nossa irmã Leidiane Coelho, glórias a Deus, glória a Jesus e também a paz do Senhor Jesus a nossa irmã Sandra de Jesus Barbosa. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Vou colocar um hino aqui para tocar, amém, glórias a Deus. E nós vamos daqui a pouquinho entrar na palavra do Senhor. Quando Jesus estava ensinando lá no monte, os seus discípulos perguntaram para saber sobre sua vida e a consumação dos séculos. Jesus Cristo, você a esclarecer, acautelai-vos para que ninguém vos engane, sempre orando e vigiando o povo meu. Não sei o dia e nem a hora, eu vos afirmo, quem sabe é Deus, o Pai eterno lá do céu. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, sim. E haverá peste, fome, guerra e também terremoto em vários lugares. E tudo isto é princípios de dores e não é o fim. O anticristo surgirá aqui na terra e para si conquistará a multidão. Virá também terremoto e muitas guerras, reino contra reino e nação contra nação. Neste mundo aumentará a iniquidade, pai contra filho e irmão contra irmão. Nesta era, esta pobre humanidade enfrentará a cruel tribulação. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, sim. E haverá peste, fome, guerra e também terremoto em vários lugares. E tudo isto é princípios de dores e não é o fim. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias sejam dadas ao nome de Cristo Jesus. Por mais uma noite, por mais uma live de doutrina aqui no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, igreja. Vamos orar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos orar a Deus e vamos estar, aleluias, meditando na palavra de Deus
e meditando também no ensinamento de hoje. Hoje, glórias a Deus, nós vamos estar falando sobre o adventismo do sétimo dia. Amém, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Amém, vamos estar falando sobre o adventismo do sétimo dia. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, igreja, vamos buscar a Deus, vamos clamar a misericórdia de Deus, para que Deus venha estar falando conosco nessa noite, através da sua palavra, amém? Concentre, meus irmãos, agora no trono da graça, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos manter o foco dentro da palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Oremos nesse momento. Amado, soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, graças te dou, meu Deus, graças te dou, meu Pai, por mais este dia, ó Deus, por mais este momento, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença, Senhor Jesus querido, Senhor Jesus bendito, que o Senhor venha estar, ó Pai, nos perdoando, ó Deus, mais uma vez, de todos os nossos pecados, de todas, Senhor, as nossas falhas, de todas as nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa vida, da nossa alma, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, segundo a multidão das tuas misericórdias, ó Pai. Vem estar falando conosco, ó Deus, através da tua santa e gloriosa palavra, Pai. Fala a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Fala comigo, ó Pai, através das suas sagradas escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Na segunda carta de Pedro, glórias a Deus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 3. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a Sagrada Escritura, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. A paz do Senhor Jesus, irmão Eduardo Tuon, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém? Glórias a Deus, glória a Deus, somente até aqui. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, nós vamos estar falando sobre o adventismo. Amém? Glórias a Deus, no sétimo dia. E eu vou estar fazendo esse estudo sobre o adventismo no sétimo dia em 3 partes. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar fazendo em 3 partes, vamos fazer 3 terças-feiras sobre o adventismo no sétimo dia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Hoje vai ser a primeira parte do estudo. Amém? Glórias a Deus, vamos conhecer um pouquinho da história do adventismo no sétimo dia. Quem são eles, o que eles pregam, qual doutrina que eles vivem. Amém? Nós vamos estar tratando nessa terça-feira sobre isso. Amém? E vendo algumas doutrinas adventistas. Amém? E fica aqui a pergunta aos irmãos: o adventismo do sétimo dia é cristão? Amém? Glórias a Deus. Os adventistas do sétimo dia, será que nós podemos chamá-los de irmãos, de cristãos? Os adventistas do sétimo dia? Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos aprender
mediante a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre o Adventismo. Amém? Meus irmãos, o Adventismo do sétimo dia, glórias a Deus, ele foi fundado por um americano chamado William Miller. Amém? William Miller. Ele era um fazendeiro. Amém? Além de ser um fazendeiro, ele era militar. Amém? E, glórias a Deus, glória a Jesus, ele era também um líder da comunidade, de uma comunidade chamada Lowhampton, em Nova York. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ele exercia, no caso, uma função de liderança. Amém? Nessa comunidade, como se fosse um líder comunitário. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1782, na cidade de Pittsfield, Massachusetts. Amém? E faleceu no dia 20 de dezembro de 1849 na cidade de Hampton, onde ele era líder comunitário, em Nova York. William Miller, meus irmãos e minhas irmãs, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, glórias a Deus, ele é considerado entre os adventistas como um profeta. Amém? Ou seja, ele é considerado, vamos dizer assim, um dos profetas do adventismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E só que tinha um ponto interessante no William Miller, que muitos adventistas, embora considerem o William Miller como um profeta, o mesmo William Miller, ele não guardava o sábado. Amém? William Miller não guardava o sábado. Amém? E ele rejeitava a doutrina do santuário, segundo Ellen White, ou seja, ele não observava o sábado. Amém? William Miller nunca observou o sábado. Glórias a Deus, glória a Jesus, embora seja considerado um profeta entre os adventistas, e ele não dava crédito à doutrina do santuário, da qual Ellen White pregava. Mas isso vamos ver um pouquinho mais adiante. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós já vamos entrar daqui a pouquinho sobre a tal doutrina do santuário, né? Glórias a Deus. Tanto a versão de Miller, né, que ele também foi o primeiro que difundiu a doutrina do santuário, né? Glórias a Deus, no meio adventista, só que ele tinha uma visão diferente, né, do que a de Ellen White. Amém? William Miller, meus irmãos, o fundador do adventismo do sétimo dia, ele foi muito conhecido, principalmente por suas previsões a respeito da volta de Cristo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E no ano de 1818, Miller, ele afirmava que Cristo voltaria à Terra para julgamento, né, para exercer o julgamento, em 20 anos. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. E em meados do ano de 1831, ele marcou, né, ele datou a volta de Jesus, amém? Glórias a Deus, para o dia 10 de dezembro de 1843, amém? 10 de dezembro de 1843, foi a data, glórias a Deus, que William Miller, glórias a Deus, ele estipulou para o retorno de Cristo. Amém? E ele usou como base para a marcação dessa data o texto de Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. Eu vou ler aqui para os irmãos terem uma ideia, glórias a Deus, glória a Deus, do que diz o texto sagrado. Amém? Daniel capítulo 8, versos 13 e 14, que diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, então este foi o texto base que William Miller utilizou para fazer os cálculos, para fazer as contas, louvado seja o nome de Jesus, para o retorno de Cristo à terra para o julgamento. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus.
E ele afirma, no caso, afirmava que os 2.300 dias de Daniel, qual o texto que eu acabei de ler, ele afirmava que eram anos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Como o que diz o texto lá em Números, né? Ele também tinha uma outra referência que dizia em Números 14:34. Glórias a Deus, glória a Jesus. Os irmãos já vão entender o porquê. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Números 14:34. Glórias a Deus, glória a Deus. Diz assim o texto: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então esta foi a referência que o nosso amigo aqui, William Miller, teve para a contagem. Porque como o texto aqui de Números fala sobre contagem de um dia equivalente a um ano, então ele pressupôs que esses 2.300 dias de Daniel 8:13 seriam em anos devido a essa passagem. Mas, no caso, ele entendeu o contexto errado. Amém? Glórias a Deus, de Números 14:34, que aqui se trata, né, meus irmãos, da punição, glórias a Deus, aos murmuradores. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aos murmuradores, né, meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias, que não entraram na terra de Canaã, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, o nosso amigo aqui errou feio, amém. E ele levou em consideração também o ano de 457 a.C., meus amados. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ele levou em consideração o ano 457 a.C., que foi quando Esdras, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, o sacerdote, voltou da Babilônia para Jerusalém. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então ele levou em consideração essa data, o ano de 457 a.C., para a contagem dos 2.300 dias, que para ele eram anos. E Miller, ele afirmava que acerca da purificação do templo, que a purificação da terra na vinda de Jesus e que as catástrofes e os acidentes que estavam acontecendo na terra eram sinais de sua vinda, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Em como fazia parte de suas pregações, né, e seus ensinos, né, sempre ele abordava, né, glórias a Deus, glória a Jesus, sobre a vinda do Senhor Jesus, o advento de Cristo. E tanto Miller, né, como os seus adeptos, né, por causa desses estudos sempre enfatizando a vinda do Senhor Jesus, eles foram conhecidos como adventistas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Embora, aleluia, eles tivessem recebido a alcunha de adventistas, a igreja adventista do sétimo dia ela só foi organizada de uma maneira oficial, de uma forma oficial, só no ano de 1860, ou seja, Miller já não era mais vivo quando a igreja adventista se tornou uma organização religiosa de forma oficial. Amém? Paz do Senhor Jesus, irmã Renata Ribeiro, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus também a nossa irmã Janaína Pinheiro. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Nos primórdios, né, os primeiros dias do movimento, meus amados, foi uma época, assim, amados, onde o fanatismo estava à flor da pele, eu diria assim. Amém? O fanatismo estava tomando conta, louvado seja o nome de Jesus, daquela época. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Com a marcação da data de Miller para o dia 10 de dezembro de 1843, aconteceu que havia muitos fazendeiros, glórias a Deus, que deram crédito para essa, digamos assim, profetada de William Miller. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. O que eles fizeram, meus amados? Eles venderam as suas propriedades, os seus bens, os seus patrimônios, né, que conquistaram com tanto suor, com tanto trabalho, eles venderam.
Amém? Venderam tudo. Glórias a Deus. E diz que nessa primeira data, foi marcada por Miller, 10 de dezembro de 1843, havia nada mais, nada menos do que 30 mil pessoas, meus irmãos. 30 mil pessoas nesse evento. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E muitas pessoas haviam deixado até mesmo seus trabalhos, os seus empregos, seus ofícios, né, as suas ocupações. E essas pessoas vinham de vários lugares ali. Louvado seja o nome de Jesus, dos Estados Unidos ali, amados. Até eles pegaram, acabaram se despedindo das suas famílias, né? Louvado seja o nome de Jesus, e amigos, para estarem neste evento, aleluia, do retorno de Cristo, aleluia, na data estipulada por Miller. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E o local da reunião, meus amados, foi o Monte Catskills. Amém? No estado de Nova York, Catskills. Amém? O nome do monte, onde o povo ali se reuniu para o retorno de Jesus Cristo, né? E diz que havia alguns ali, muitos dos que estavam ali, né, meus amados, estavam usando roupas de ascensão. Amém? Glórias a Deus, roupas de ascensão. Amém? Glórias a Deus. Mas, glórias a Deus, glória a Jesus, o nosso amigo William Miller, ele se esqueceu do que diz as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 25, glórias a Deus, glória a Jesus, verso 13. Amém? Santo é o nome do Senhor. Mateus 25, 13. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, que diz assim, ó: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, Miller, além de ter esse hábito, essa mania de marcar datas, que para mim não passa de prepotência por parte do mesmo, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, é algo antibíblico. Amém, meus irmãos? É algo antibíblico, o qual a Bíblia não diz quando será o retorno de Cristo. Amém? Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, verso de número 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, Deus sabe o dia do retorno de Jesus Cristo. Jesus sabe o dia do seu retorno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem quando Jesus voltará. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E o povo ali, como a irmã Elidiane Coelho falou aqui, estava aguardando ali Jesus voltar. E os irmãos imaginem o que aconteceu depois, né? Jesus acabou não voltando na data especificada por Miller, marcada por Miller, e a decepção foi geral, né? Foi geral a decepção. Amém? E isso, amados, dessa decepção por parte das 30 mil pessoas que estavam ali presentes, fez com que surgisse ali naquele tempo problemas de ordem social e religiosa. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, porque muitos dos que haviam vendido as suas propriedades naquela época, eles acabaram ficando sem nada, né? Ficaram completamente, saíram com uma mão na frente e a outra atrás, literalmente. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E, glória a Jesus, uns acabaram, no caso, ficaram sem nada, ficaram sem renda, sem fonte, sem propriedade nenhuma, e outros, devido a essa preservada, essa profetada de Miller, acabaram se tornando incrédulos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Então, meus amados irmãos, aleluias, Miller, ele acabou se esquecendo do que diz Mateus 25:3, ou seja, aquilo que Miller, esse hábito de Miller, de marcar datas para o retorno de Cristo, fere, glórias a Deus, aquilo que está em Mateus 25:13, que eu acabei de ler agora. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E Miller, claro, glórias a Deus, marcou uma nova data. Amém? Ele marcou uma nova data. 22 de outubro de 1844. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus.
Então, aleluias, Miller marcou uma nova data. Glórias a Deus, glória a Jesus, 22 de outubro de 1844. E a justificativa de Miller para o erro da data, de Jesus não ter voltado na primeira data especificada, é que ele foi um erro de cálculo por parte de Miller, né? Que ao invés de ele usar o calendário romano para fazer a contagem do tempo, ele utilizou o calendário hebraico. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então ele se justificou, ou seja, deu uma desculpa esfarrapada para, aleluias, para o fracasso, né? Glórias a Deus, do retorno de Cristo, né? Na data prevista por Miller, né? E diz que nessa nova data, meus irmãos, a multidão que se concentrou dessa vez, aleluias, foi maior do que do ano passado, do ano anterior. Amém? Foi bem maior. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas eu creio que os irmãos já devem imaginar, né, o que aconteceu, né? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não voltou na segunda data especificada por Miller, marcada por Miller. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que aconteceu, meus amados? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Muitos abandonaram o movimento, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Muitos acabaram abandonando o movimento adventista e havia alguns ali que estavam ali com os ânimos mais exaltados, né? Queriam, aleluia, resolver as contas com o falso profeta William Miller, né? Na base da violência. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Queriam linchar Miller ali, meus amados. Glórias a Deus, glória a Jesus. E Miller, vendo a situação contra ele ali naquele momento, ele não teve outra alternativa a não ser, glórias a Deus, glória a Jesus, dizer a seguinte frase: pernas, pra que te quero? Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, glórias a Deus, glória a Jesus, ou seja, Miller teve que correr. Amém? Senão o povo ia pegar ele e linchar ele ali naquele exato momento, devido a essa profetada, né, que foi um fiasco de Miller. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E Miller, né, depois dessa grande decepção que lhe ocasionou, né, após marcar essas duas datas, glórias a Deus, glória a Jesus, ele acabou admitindo os seus erros, ele assumiu que errou, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E ele acaba, glórias a Deus, glória a Jesus, encerrando as atividades do movimento, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, do Adventismo. Ele sai do Adventismo, louvado seja o nome de Jesus, e ele retorna à comunhão com a Igreja Batista, do qual William Miller ele era originário, né? William Miller ele era filhos de cristãos da Igreja Batista. Então, ou seja, ele abandona o Adventismo e volta à comunhão com a Igreja Batista, né? E diz que ele permaneceu até, aleluia, na Igreja Batista até o último dia da sua vida. Amém? E logo após a saída de Miller, meus irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, outros líderes do movimento que encabeçaram o movimento adventista, eles consolidaram, né, com base em revelações e visões, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, o retorno de Cristo, né? Teve um cidadão chamado Iran Edson, meus irmãos, que diz que ele reinterpretou a profecia de Miller, do santuário celeste, né? Com respaldo em uma revelação que ele recebeu, né? Uma suposta revelação que ele recebeu, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Joseph Bates, que foi um dos líderes da Igreja Adventista Sétimo Dia, diz que foi ele que iniciou, né? Ou seja, a doutrina da observação do sábado. Amém? Esse Joseph Bates, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E a tal da Ellen White, que talvez é uma das mais famosas adventistas, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E ela é considerada, meus irmãos, a profetisa do adventismo até os dias de hoje. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Então, Ellen White,
é considerado no meio adventista como a profetisa até os dias de hoje, né? No caso, a função ou o que ela exerceu, o ramo como profetisa, né? Vamos dizer assim, exerceu a função de profetisa por mais de 50 anos. E ela exerceu uma grande influência, meus amados irmãos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Não somente também na questão da fundação ela exerceu influência, mas também no crescimento do movimento, né? Glórias a Deus. E ela ensinava acerca dos dons do Espírito. Amém? 26 de novembro de 1827, meus irmãos. E ela faleceu em 16 de julho de 1915, na cidade de Santa Helena, no estado da Califórnia. Amém? E ela escreveu um livro, meus irmãos, chamado Conflito dos Séculos. Amém? E esse livro teve uma vendagem de mais de 5 milhões de exemplares. Amém? Glórias a Deus e glórias a Jesus. E segundo os Adventistas do Sétimo Dia, diz que as visões de Ellen White são as normas de fé e doutrina. Glórias a Deus dos Adventistas. Amém? E eles chamam, né, essas visões que Ellen White teve de o dom da profecia. Amém? Segundo os Adventistas. E no caso, os Adventistas, meus amados irmãos, eles creem na Bíblia segundo as visões de Ellen White. Amém? Eles creem na Bíblia somente de acordo com o que Ellen White pregava nas supostas revelações, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora vem a pergunta, por que a gente não pode considerar o adventismo como cristão? Né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Por que, meus amados? O objetivo, aleluias, nesta live, esse estudo, é a gente fazermos uma análise, meus irmãos, dentro das Escrituras Sagradas e, aleluias, há algumas razões que definitivamente confirmam, né? Confirmam por A mais B que o adventismo do sétimo dia, glórias a Deus, é uma seita falsa, carregada de heresias, meus irmãos, de perdição e anticristã. Amém? E os adventistas, eles negam, né, glórias a Deus, e distorcem as doutrinas fundamentais, né, que são pregadas desde o início da igreja primitiva de Atos 2. Amém? Então eles negam, distorcem pontos fundamentais da doutrina, aleluias, bíblica, que é pregada desde, louvado seja o nome de Jesus, Atos 2. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados, de forma alguma, os adventistas podem ser considerados cristãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. De forma alguma. Porque eles são heréticos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles vivem mais para confundir a mente, né, daqueles que estão em busca da verdade, meus irmãos, do que realmente esclarecer alguma coisa. Porque, na verdade, os adventistas não têm nada para esclarecer. Só vem para trazer confusão em cima de confusão. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. São verdadeiros anticristos, né? Os adventistas do sétimo dia. E existem, meus amados, dois erros dentro do adventismo que praticamente definem eles como uma seita herética. Amém? Que o primeiro é o hábito de marcar datas para o retorno de Jesus, né? E no caso, o segundo, né, é colocar os escritos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Então esses são os dois erros que definem praticamente a igreja adventista do sétimo dia como uma seita herética, diabólica, carregada de heresias de perdição, anticristã. Amém? Que é marcar o retorno para a volta de Jesus, como nós já lemos no texto aqui de Mateus 25:13, aleluia, e colocar os escritos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou até mais do que a Bíblia, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos corrigir melhor aqui a afirmação, né? Então, meus amados irmãos, vamos dar uma olhada, segundo o que a palavra de Deus nos diz, sobre alguns os erros que os adventistas, aleluias,
vamos ver alguns erros do adventismo, né, que praticamente rotulam o adventismo como uma seita. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O primeiro erro, né, meus amados, é marcar as datas, né, glórias a Deus, glória a Jesus, para o retorno de Cristo. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. William Miller, fundador do Adventismo do Sétimo Dia, ele marcou, meus irmãos, a primeira data do retorno de Cristo para 10 de dezembro de 1843, como, glórias a Deus, já falamos no início da live. E no dia que, aleluia, foi marcada essa data, muitos fazendeiros e pessoas que tinham seus próprios negócios, né, meus irmãos, venderam seus bens. Eles deixaram seus trabalhos, né, para juntamente com 30 mil pessoas se reunirem em um monte chamado Catskills para aguardar o tão esperado evento. Amém? E como Jesus não voltou na data prevista, né, meus irmãos, a decepção tomou conta daquele povo, né? E daí, como eu falei no princípio, gerou uma desordem social, até mesmo religiosa, porque muitos se uniram ao movimento adventista, meus irmãos, muitos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Muitos haviam, louvado seja o nome de Jesus, vendido suas propriedades, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, e haviam, meus irmãos e minhas irmãs, aleluias, vendido tudo, ficaram sem nada praticamente. E quando eles viram que Jesus não voltou na data prevista, aleluias, a decepção foi geral, glórias a Deus, glória a Jesus, se sentiram completamente desamparados, né? E outra parcela da multidão acabou ficando incrédula, ficaram se tornando incrédulos. Como fica bem claro aqui, meus irmãos, Miller, aleluias, ele esqueceu dos 2 versículos que o próprio Senhor Jesus falou acerca de sua vinda, né? Que o primeiro, né, se encontra em Mateus 24, 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, e Mateus 25, 13, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, que, aleluias, louvado o nome de Jesus, diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? E Miller marcou, aleluias, uma nova data para 22 de outubro de 1844, como já falamos a princípio, e para, aleluias, que não é uma surpresa, né, glórias a Deus, Jesus não voltou na data do dia 22 de outubro de 1844. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, o resultado foi que Jesus não voltou, né? E a decepção tomou conta da multidão novamente. Amém? Então, como lemos no princípio ali, vemos no princípio, né, glórias a Deus, do Adventismo, muitos abandonaram o movimento, acabaram ficando incrédulos, né? Glórias a Deus, e outros, né, quiseram resolver a situação com William Miller na base da força. Amém? Glórias a Deus. Mas agora, meus irmãos, entra, glórias a Deus, um segundo personagem nessa história. Ali, glórias a Deus, no Adventismo Sétimo Dia, uma mulher chamada Ellen White, né? Diz que Ellen White, meus amados, tentando, vamos dizer assim, aliviar o lado de William Miller, glórias a Deus, glória a Jesus, acerca das profecias de Miller sobre a vinda de Jesus em 1844, ela acabou criando, glórias a Deus, a teoria do santuário, ou seja, a doutrina do santuário, né? E segundo o que Ellen White diz acerca dessa doutrina, né, no caso do santuário lá de Daniel 8, 13 e 14, ela falou que o santuário, na verdade, está no céu e não na terra. Amém? Glórias a Deus. E Cristo, segundo essa explicação, né, de Ellen White, ele veio ao santuário conforme a data prevista por Miller, no dia 22 de outubro de 1844. Glórias a Deus, glória a Jesus, para purificá-lo. E que ainda está acontecendo essa purificação, meus irmãos. E que após isso, Jesus voltará à terra. No caso, a Ellen White, meus amados, ela diz que Miller ele estava correto, né, quanto à data, mas não ao local.
Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E Miller, o próprio Miller rejeitou essa doutrina da Ellen White, né? E, no caso, ele preferiu continuar afastado do adventismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos estar focando no assunto, amém, glórias a Deus, glória a Jesus, sobre o adventismo do sétimo dia, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, glória a Jesus, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, amém? Vamos estar focados no assunto, amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Ellen White, glória a Jesus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, se esqueceu que lá em Atos capítulo 1, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Jesus já foi assunto ao céu naquela época. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos capítulo 1. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos capítulo 1. Amém? Diz assim, Atos, glórias a Deus, capítulo 1. Verso 8. Aliás, verso 7 diz assim, ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Glórias a Deus, glória a Jesus. O versículo 11 diz assim, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, meus amados irmãos, Jesus já adentrou, aleluia, ao santuário celestial há muito tempo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Adentrou ao santuário, aleluias, lá em Atos 1. Glórias a Deus, e não na data prevista por Miller, no dia 22 de outubro de 1844. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E, no caso, ela querendo ter êxito, né, para esclarecer os adventistas, só um pouquinho, meus irmãos, escureceu a tela. Aleluias. Para ter êxito entre os adventistas sobre a doutrina do santuário, meus irmãos, Ellen White não ficou muito atrás não do William Miller. Ela marcou novas datas, meus amados, e ela foi além do William Miller. Ela marcou 8 datas para o retorno de Jesus. Amém? Eu vou citar ano por ano aqui que ela marcou. 1847, 1850, 1852, 1854, 1855, 1866, 1800, Cristo voltou. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, nós temos, assim, vendo todos esses fatos, aleluias, esses fatos históricos do Adventismo do Sétimo Dia, glórias a Deus, glória a Jesus, como nós, como servos de Deus, como a luz que defendemos a pregação da santa doutrina do Senhor Jesus, assim como ela é, podemos chamar, aleluias, glória a Jesus, de cristã, uma seita, aleluias, glória a Jesus, aleluias, santo é o nome do Senhor. Como nós podemos chamar de cristã, mas uma seita, né, cuja a sua doutrina se assemelha conforme aquilo que Jesus diz lá em São Mateus, capítulo 7, verso 26, meus irmãos. Diz assim, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, a doutrina do Adventismo do Sétimo Dia
é casa fundada na areia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Não tem sustentação, não tem base, não tem firmeza, não tem fundação firme. Glória a Jesus, é destinada à queda. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. E meus amados irmãos, como é que eu posso chamar de cristão um movimento que diversas vezes, amados, marcavam as datas do retorno de Cristo? Glórias a Deus, sendo que Mateus 24:26 nos diz, né, meus amados, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, meus amados irmãos, aleluias, conforme passaram-se os anos, amados, as doutrinas adventistas, elas foram mudando, né, elas foram mudando. E tem algumas que elas mantêm até o dia de hoje, né? Desde quando da sua fundação, eles mantêm o dia de hoje. E tem umas que eles mudaram ao longo dos anos. Amém? Glória a Jesus. E uma das doutrinas, amém, que os adventistas do sétimo dia pregavam no princípio do movimento adventista, que eles não pregam mais, é a doutrina da porta fechada. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Que, segundo eles, né? Segundo essa doutrina maluca dos adventistas, ele diz que a porta da graça, né, no caso, se fechou para todos em 22 de outubro de 1844. Claro que exceto, né, para os adventistas, né? Glórias a Deus. E outras doutrinas que os adventistas pregavam também, meus irmãos, que os antigos adventistas, os primeiros adventistas pregavam, era que plantar árvores era negar a fé, amém? Estudar não era preciso, pois o tempo era curto. Seria pecado escolher o nome para uma igreja, né? Era uma dessas doutrinas, porque isso, segundo a visão adventista, seria como imitar a Babilônia, né? E naquele tempo, meus amados, houve assim um testemunho de que havia até alguns adventistas que falavam línguas estranhas, amém? E caíam sem forças no chão, né? E as mulheres deveriam usar saias curtas por cima das calças compridas. Essas são algumas doutrinas aí, no caso, glórias a Deus, glória a Jesus, dos adventistas antigos. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Agora vamos partir para os escritos e visões de Ellen White. Amém? Para os adventistas, meus amados, os escritos de Ellen White eles são considerados como profecias, né? E revelações divinas, amém? Mas essas, digamos assim, revelações e profecias da Ellen White, elas ocorriam, né? Geralmente quando ela sofria de ataques, né, amados? Isso o próprio médico, né, do Hospital Adventista de Battle Creek, né? Ele confirmava isso, amém? Que no caso que as visões de Ellen White não passavam de louvar o seu nome de Jesus, de perturbações mentais, né? Devido a uma anomalia no cérebro, né? Do sistema nervoso que dava os ataques na Ellen White, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. E para que a gente possa, amados, saber discernir, né? Com clareza, se uma religião ela é falsa ou verdadeira, geralmente, meus amados, aqui vai um ponto importante que os irmãos podem perceber dentro de uma organização religiosa, de uma religião, para saber se ela é verdadeira ou falsa. Sempre se atentem ao caráter do seu líder. Sempre se atentem ao caráter do seu líder. Isso mesmo, irmão Hilton Gleice. Alguns adventistas falavam línguas estranhas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 14:33 que nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, mas sim de paz como em todas as igrejas dos santos. Então, se eles pregavam tanta heresia, não pode ser o Espírito Santo que estava lá, não. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Então, meus amados, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ver primeiramente o caráter do líder numa organização para saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, meus amados, como nós podemos considerar Ellen White como nós podemos, amados, considerar, no caso, a pergunta que fica aqui é essa: nós podemos considerar Ellen White profetisa de Deus? E no livro de Deuteronômio, amados, capítulo 18, versos 20 ao 22, nós vemos ali
vamos dizer assim, algo que o Senhor nos indica, glórias a Deus, glória a Jesus, quanto a saber quando um profeta ele fala em nome do Senhor ou não. Amém? Nós distinguimos o falso profeta do verdadeiro. Diz assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Aqui está, aleluias, uma indicação de como conhecer, distinguir um profeta verdadeiro que vem da parte do Senhor do profeta falso. Amém? E, amados, duas coisas, amados, que os irmãos precisam aprender para identificar um falso profeta. Para você saber quando uma pessoa é um falso profeta. Primeira coisa, quando a palavra do tal profeta ela não se cumprir. Amém? Quando a palavra do profeta não se cumprir, é uma delas. A segunda coisa, meus amados, é quando a palavra que esse profeta falar, né, no caso, que a palavra que esse profeta disser, ela se cumprir, mas o tal profeta se aproveitando desse fato, ele faz com que as pessoas se desviem da verdadeira adoração de Deus, né, e seja conduzido a adorar outros deuses ou pessoas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Repetindo aqui, ó. Quando a palavra que esse profeta profetizar, ela se cumprir, mas ele aproveitando a ocasião, glórias a Deus, glória a Jesus, ele fazer, no caso, esse profeta, ele fazer com que as pessoas se desviem da verdadeira adoração ao Deus vivo, amém, glórias a Deus, e sejam conduzidos a adorar outros deuses ou outras pessoas. Então são dois requisitos para se reconhecer um falso profeta, amém, e que vem de encontro com o que Deuteronômio 18, 20 e 22 nos fala, amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E como o irmão Evandro que não colocou aqui, Atos 5,32, o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E, meus irmãos, nenhuma das profecias de Ellen White se cumpriu. Nenhuma. E no caso, os seus ensinamentos, as suas doutrinas, têm desviado a muitos, meus irmãos, da verdadeira doutrina de Cristo. Tem desviado muitos. Amém? E no caso, também tem outra passagem, glórias a Deus, glória a Jesus, de Deuteronômio 13. Amém? Glórias a Deus, 13, 1. Glórias a Deus. Vou ler a partir do verso 1 a seguir. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal, um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Ellen White se enquadra aqui na visão do falso profeta aqui de Deuteronômio 18 e Deuteronômio 13. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ela prefigura, no caso, ela é uma figura do falso profeta. Amém, glórias a Deus, a falsa profetisa, né? Ellen White. E há outras visões, meus amados, que Ellen White, né? Glórias a Deus, outras visões de Ellen White mostra
verdadeiramente que Ellen White é uma falsa profetisa. E são, a primeira, quando ela aderiu ao movimento adventista em seu começo, ela concordava com o ensinamento de Miller, dizendo que Cristo é o santuário que está na terra, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Então ela concordava com o ensinamento de Miller no começo, né? Aleluias, glória a Jesus, acerca do santuário de Daniel na terra, né? E que Cristo ia purificá-lo. Mas Jesus não voltando na data marcada, simplesmente, meus irmãos, ela mudou de opinião rapidinho. Amém? Ela mudou de opinião rapidinho. Amém? Glórias a Deus, dizendo que o santuário era no céu e não na terra. Olha aí, ó. A palavra, o que diz lá? Em São Mateus, capítulo 5, verso 37, se não me engano, né, meus irmãos? Vamos ler? Vamos ler. Eu gosto de ler a Bíblia, meus irmãos. Mateus 5, 37. Aliás, Mateus 5, 37. Né? Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência do mal. Ou seja, procedência maligna. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus não trabalha na dúvida. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. E no caso, meus amados, os seus seguidores percebendo, no caso, o erro, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles percebendo, né? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Tem também, meus irmãos, uma determinada visão que ela teve, que foi a doutrina da porta fechada, que era a doutrina que eu falei no começo, meus irmãos, que os adventistas não ensinam mais essa doutrina, mas que era uma das visões de Ellen White, amém? Que a porta da graça se fechou em 1844 e que depois dessa data ninguém mais encontraria a salvação depois dessa data. Ou seja, você veja como que o negócio é bem sem pé nem cabeça, né? Então quer dizer que os adventistas que surgissem depois de 1844, então não iam ter a salvação, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Tá vendo, meus irmãos? Como é que a gente discerne uma seita herética? Glórias a Deus, como a gente consegue achar uma seita herética? Eles são confusos, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, em si mesmos. Porque imagine, se a porta da graça fechou em 10 de outubro, deixa eu ver, em outubro de 1844, então quer dizer o quê? Que depois de outubro de 1844, quem fosse entrar para o movimento adventista não estaria salvo. Não estaria salvo, né? A lógica é essa, né? Pelo menos da doutrina da porta fechada, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas diz que os seguidores, né? Glórias a Deus, percebendo o engano, amém, mudaram a doutrina para poder ganhar mais adeptos. Eles viram que o negócio estava, que a doutrina da porta fechada estava fazendo com que muita gente se debandasse do movimento, porque eles pensaram, bom, a doutrina, a porta da graça fechou em 1844. Eu entrei para o movimento em dezembro de 1844, então eu tô fora. Então, ó, foram perdendo membros. Aí, para eles não perderem mais membros na seita, o que aconteceu? Eles mudaram, deram uma aliviada na tal da doutrina. Perceberam o engano e tentaram meio que, glórias a Deus, glória a Jesus, tentar contornar a situação a seu favor. Amém? Ellen White, ela recebeu uma revelação, meus amados, que Jesus voltaria antes da abolição da escravatura. Amém? Que não aconteceu. Amém? E também ela teve uma outra revelação, né, de que a Inglaterra, ela ia declarar guerra para os Estados Unidos naquela época, né? O que também não aconteceu. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Pois é, meu irmão Pedro, então tudo preso na porta fechada até hoje. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E também tem um outro probleminha, meus amados, que envolve a pessoa da Ellen White, amém? Que está relacionado com os livros que ela escreveu, amém? Que para muitos escritores, jornalistas americanos, são considerados verdadeiras fraudes.
Amém? Os escritos de Ellen White são verdadeiras fraudes. Tanto que, segundo um jornal americano, o Los Angeles Times, né, que é um jornal muito conhecido nos Estados Unidos, Ellen White, ela é tida como plagiadora. Amém? Plagiadora, ou seja, ela copia textos de outros livros. Amém? Glórias a Deus. Transcreve textos de outros livros como se fosse para que ela, vamos dizer assim, ela faz cortesia com o chapéu alheio, vamos dizer assim, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Verdade, irmã Kézia, é um absurdo mesmo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Segundo um pastor adventista chamado Elder Walter Rea, após uma minuciosa investigação, meus amados, ele viu que os escritos de Ellen White, glórias a Deus, ele não encontrou nenhum trabalho da Ellen White que não tenha sido copiado. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E no caso, o presidente da comissão adventista especial, o nome dele era Neil Wilson, amém? Ele afirmava que os escritos plagiados de Ellen White atingiram um grande grau de alarmantes proporções de tanta cópia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome de Jesus. Então, Ellen White, ela era uma copiadora, ela não tinha nada de seus escritos, aleluias, era de sua autoria, mas sim cópias de outras obras literárias. Amém, meus irmãos? Claro que, né, os adventistas mais fiéis à seita, né, eles, com o tempo, eles tentaram esconder isso daí, né, porque os adventistas de hoje, eles não vão falar nunca das falácias, né, das profetadas aí, tanto de William Miller como de Ellen White. Eles não vão falar sobre as profetadas de Miller, marcando datas para 1843, 1844 e das 8 datas de Ellen White. Não, eles não vão falar isso. Nunca. Isso. A Ellen White fazia mais cópia que uma impressora HP. Tanta cópia que ela fazia. Amém, meus irmãos? É verdade. Glórias a Deus, glórias a Jesus. No caso, os adeptos do adventismo, eles não vão falar isso. Por quê? Porque se eles falarem isso, mostrar essa verdade, eles perdem adeptos, eles perdem membros dentro da organização, dentro da seita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, os adventistas do sétimo dia, louvado seja o nome de Jesus, não vão falar isso, nunca vão falar, né? Porque senão, além de perder adeptos, a seita cai em descrédito. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eles perdem membros, caem em descrédito e também perdem dinheiro, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, né? Louvado seja o nome de Jesus. No caso, meus amados irmãos, considerar Ellen White como profetisa, que tinha revelações divinas das 3 alternativas, uma. Ou, né, deve ser alguém que não deve conhecer os podres aí da Ellen White, dos seus livros aí copiados, né? Louvado seja o nome de Jesus. E das suas falsas visões também, né? Ou deve ser um adepto aí da seita que já está corrompido, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou deve ser um adepto da seita aí que não quer perder o corinho de rato dele na organização, né? Amém? Não quer perder as regalias, né? Não quer perder a mamata na seita. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, né? Então, né? Aí eles consideram a Ellen White, né? Glórias a Deus, glória a Jesus como profetiza, para não perder as regalias aí dentro da seita. Amém? Uma outra característica muito forte no Adventismo sétimo dia é o proselitismo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E isso é uma característica que praticamente, meus amados, define uma seita herética, né? No caso, que essa seita ela se considere a única igreja verdadeira.
Isso é uma característica muito forte dentro de uma seita. Amém? É algo que você consegue encontrar. Quando a seita ela acha que é a única que detém a verdade absoluta. Ou seja, que é a única igreja verdadeira e que as outras estão tudo perdidas. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, e para eles confirmarem isso, né, eles utilizam vários meios, né, glórias a Deus, para que, digamos assim, o passado da igreja, o passado da seita fique encoberto, né, e que cada vez mais eles possam estar enaltecendo o nome da seita, né, com atividades práticas e atuais, né. Porque, na verdade, meus irmãos, é realmente muito difícil, meus amados, você encontrar um adventista que tenha saído do mundo, né? E que tenha entrado na revirada seita. Amém? É bem difícil. Se você encontrar, vai ser um ou dois, no meio de 100. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque, amados, a maioria dos adventistas, a grande maioria dos adventistas que fazem parte da seita do adventismo, eram cristãos. Amém? Glórias a Deus. Glórias já pertenceram a uma outra denominação evangélica. Amém? Glórias a Deus. Que no caso só nos leva a pensar em uma coisa, que eles, no caso, eles se aproveitam, né, da falta de conhecimento das escrituras sagradas, né, que alguns cristãos, né, glórias a Deus, possuem, né, e que, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, que não fazem parte também do adventismo, né, possuem, né, no caso, vamos dizer assim, nível de conhecimento das escrituras baixo, né, faz com que os adventistas do sétimo dia, eles cheguem lá e ganhem adeptos através disso. Amém? Através das visitações nos lares, eles ganham adeptos através disso. E ali eles começam a disseminar a doutrina de perdição ali do adventista do sétimo dia na mente dos incautos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. No caso, o adventismo do sétimo dia, eles não vão atrás dos pecadores, não vão atrás do macumbeiro. O adventista do sétimo dia não vai atrás de uma prostituta, não vai atrás de um homossexual, não vai atrás de um traficante. Amém? Glórias a Deus. Não, eles não vão atrás de um bêbado. Não. Glórias a Deus, mas eles vão atrás de crentes. Glórias a Deus. Crentes que não têm domínio de Bíblia, ou pouco domínio de Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Eles são como se fossem os verdadeiros proselitistas. Isso aí, bem característica do farisaísmo. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que, aleluias, pessoas que têm pouco conhecimento da palavra de Deus ou quase nada, são as vítimas mais fatais que acabam se tornando adeptos do adventismo do sétimo dia. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. No caso, os adventistas do sétimo dia são os verdadeiros pescadores de aquário. Amém? Sim, os TJs e os adventistas são praticamente quase irmãos. Que existem, né, existem grupos evangélicos que consideram uns aos outros como irmãos, né? E que trabalham juntos ali para estar levando o evangelho de Cristo para os perdidos, né, sem proselitismo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Já o adventista do sétimo dia, meus irmãos, eles não aceitam essas igrejas como irmãs, né? Eles se acham como um grupo que detém a verdade absoluta. Amém? E que, no caso, os demais estão perdidos, estão fora. E no caso, meus amados, eles ensinam, né, os adventistas do sétimo dia ensinam que as denominações cristãs são a grande Babilônia. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, para eles, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, as demais denominações cristãs são consideradas a grande Babilônia. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Vou parar por aqui hoje. Amém? Essa é a primeira parte que eu falei para os irmãos acerca do adventismo no sétimo dia. Amém? Glórias a Deus, glórias a
Jesus. Amém? Então nós vimos aí, meus irmãos, sobre a história, né? Glórias a Deus, do início do movimento, né? Início que já começou errado, né? Glórias a Deus, com mentira, né? Glórias a Deus, com heresias. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vimos também acerca do fundador, William Miller, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vimos também por que não devemos considerar o Adventismo, o sétimo dia, como cristão, né? Glórias a Deus, porque eles distorcem doutrinas fundamentais, aleluias, do Evangelho, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então nós não podemos considerá-los em hipótese nenhuma como irmãos. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. No caso, vimos os dois erros dos Adventistas do sétimo dia, que era o de marcar as datas para o retorno de Cristo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E que eles colocam até os dias de hoje os escritos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vimos também sobre as marcações de datas, né, para o retorno de Cristo. Vimos que William Miller marcou 2 vezes o retorno de Cristo, né, a data para o retorno de Cristo, enquanto que Ellen White, nada mais, nada menos, marcou 8 vezes o retorno para a vinda de Cristo. E, claro, né, como nós bem sabemos, Jesus não voltou nas datas especificadas aí pelos falsos profetas aí do Adventismo do sétimo dia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vimos também os escritos e visões de Ellen White, que, glórias a Deus, glória a Jesus, após uma minuciosa investigação por adventistas mesmo do sétimo dia, que concluíram que os seus escritos não passavam de cópias plagiadas. Glórias a Deus, cópias plagiadas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E por último também, meus amados irmãos, glórias a Deus, aleluias, identificamos também, né, a diferença, né, do verdadeiro para o falso profeta, e vimos também que eles são os verdadeiros pescadores de aquário, amém? Os prosélitos, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, né? Jesus condenou essa prática veemente, né, meus irmãos? Eu não lembro qual passagem que diz, mas diz que, aleluias, assim, quais mosquitos engolindo o camelo, percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito e o torna filho do inferno 2 vezes mais. Vocês não entram no céu, mas também não deixam ninguém entrar. Então, meus amados irmãos, assim é caracterizado também o Adventismo do sétimo dia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos estar falando também, meus irmãos, sobre 3, aleluias, doutrinas, mais 3 doutrinas. Vamos partir direto para as doutrinas semana que vem, amém? Vamos falar sobre o sono da alma, amém? Glórias a Deus. A aniquilação dos ímpios e a guarda do sábado, que praticamente define, aleluias, o Adventismo sétimo dia das demais organizações religiosas, que é a guarda do sábado. Vamos estar tratando e refutando dentro da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu vou estar colocando o hino aqui, meus irmãos, para estar tocando aqui na sequência. E daqui a pouquinho vou estar fazendo o apelo. Louvado seja o nome de Jesus. E também, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Encerrando a live para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Um povo santo que roga, que
Jerusalém, eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Sonhamos tanto com este dia, então eu canto a melodia. Estou no porto da salvação. Espero Cristo recolher meu coração. Jerusalém, Jerusalém, eu te adoro, eu te amo, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Pastor que não prega mais a sã doutrina, querendo enganar o povo com a lei divina. Um dia a sã doutrina ele já pregou, hoje não prega mais. Tornou-se um devorador. Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada. Deixando a tua igreja desconcertada. Irmão, de qualquer maneira, tomando a ceia. Irmãs, com batom na boca, que coisa feia. A jovem que diz ser crente, toda maquiada. Cê olha pra unha delas, estão pintada. A blusa é só uma tirinha e não tampa nada. E a saia é só 3 dedos, ainda rachada. Crente que não tem doutrina, é rasto na areia. O jovem toca no conjunto na hora da ceia. Vestido de bermudão, sapato semeia. E os cabelos deles faz trança e
Pra eles nada mais é pecado. Eles dizem que tem, Deus só quer o coração. Falsos pastor, se tiver me ouvindo, que não fique zangado. Foi Deus que me inspirou em louvor pra te dar o recado. Que faça um concerto com Deus, pois Jesus está voltando, você vai ser cobrado. Que faça um concerto com Deus, Jesus está voltando, você vai ser cobrado. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, irmão Então Gleif. Você vai ser bem-vindo aqui em Curitiba para a gente tomar chimarrão junto. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Nós vamos tomar chimarrão sim, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Ayrton Gley. Deus abençoe nosso irmão Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe também nosso irmão Fabrício. Deus abençoe nosso irmão Adriano Germano. Deus abençoe também a nossa irmã Camila Monteiro. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe também, aleluias, glórias a Deus, a nossa irmã Késia. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe também a nossa irmã Simone Mônica. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe também, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Meu irmão Fabrício já saudei, irmã Camila também. Deus abençoe nosso irmão Pedro. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Neuvaíce. Deus abençoe também o nosso irmão, louvado seja o nome de Jesus, Valdemir, meu grande irmão, camarada em Cristo, Valdemir. Amém. Deus abençoe nossa irmã Lauriane da IPFD Ceará. Deus abençoe também, glórias a Deus, a nossa irmã Divina Silva da IPDA. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Deus abençoe também a nossa irmã, deixa eu ver, opa, mas hoje está difícil. Glórias a Deus, glória a Jesus, a todos os irmãos e irmãs que participaram desta live de doutrina. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe também nossa irmã Sandra de Jesus Barbosa, que também esteve conosco. Amém, participando da live desta noite. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Renato Gonçalves também. Glórias a Deus, glória a Jesus. São esses os irmãos que nos dão alegria da sua participação. E também a nossa irmã Leidiane Coelho. Amém. A nossa irmã Aidalzima Brito também. Deus abençoe. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Santo é o nome. Glórias a Deus, Jesus. Cortou bem, né? Deus abençoe nosso irmão Ademir também. Glórias a Deus pela participação. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. São esses os irmãos que nos dão alegria. Glórias a Deus, glória a Jesus. Achei que tinha cortado aqui, cortou no celular da minha esposa, na verdade, a live. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar fazendo apelo, meus irmãos. Vamos fazer o apelo. Você que ainda não serve a Cristo ainda, glórias a Deus, glória a Jesus, e que, aleluias, tem batido em tanta porta errada aí, é hora de aceitar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Repita comigo essas palavras, dizendo assim: louvado seja o nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito
como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa-me de todos os meus pecados que até aqui cometi. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a ser um crente fiel e obediente à tua santa doutrina, até o último dia da minha vida ou até o último dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Crente desviado, crente rebelde, crente do WhatsApp, você aí, crente de doutrina, você tá colocando o WhatsApp no teu canal, né? Tá sabendo, tá pensando que eu não sei, Glórias a Deus, glória a Jesus. Tá até colocando, tá até monetizando o canal aí, né? É com você mesmo que eu tô falando, viu? Tá na hora de se consertar, viu, ô crente rebeldão? Glórias a Deus, glória a Jesus, tá na hora do conserto. Amém? Aproveita essa oportunidade hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Repita comigo essas palavras. Os crentes rebeldes e desconcertados. Repita essas palavras comigo dizendo assim: Jesus, eu me reconcilio com o Pai, com o Filho e com o doce Espírito Santo de Deus. Me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi. Reescreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a andar em obediência à tua santa doutrina, até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Lembrando que amanhã, meus irmãos, oração às 10 horas da manhã, à luz aqui no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na mais perfeita paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.